Olá galera, estamos de volta aqui para falar sobre as formas de produção de energia elétrica. Aqui, gente, eu tenho uma imagem de uma usina nuclear, tá? Mas a usina nuclear, ela é muito parecida com o processo de produção de energia das usinas termoelétricas, que são aquelas que usam a queima de substâncias, né, para realizar a produção. Gente, a usina nuclear, ela é dividida em reator nuclear, onde eu tenho justamente o processo de produção de radiação, e eu tenho as outras partes que eu não tenho acesso à radiação, tá bom? Então aqui nessa região não tem radiação, aqui tem radiação, tá bom? Então olha aqui eu tenho o reator nuclear, que é o vaso de pressão nuclear. Aqui no reator nuclear eu tenho os bastões, tá ok? Então eu tenho esses bastões que são de materiais radioativos. Esses são os materiais radioativos. E eles propagam radiação que acaba por contaminar toda essa estrutura, tá? Então ele vai produzir radiação que contamina tudo isso daqui. E aqui eu tenho justamente o acúmulo de pressão de água, tá ok? A água aqui ela é muito quente pela produção de energia aqui. Como é que ocorre? Vamos lá, voltando aqui. Vamos aqui para o vaso de pressão, né? Como é que ocorre a produção dessa energia nuclear? A energia nuclear ela é posicionada, ela é produzida pela fissão nuclear. Então, são moléculas e átomos altamente radioativos, que a partir da degeneração dessas estruturas desses átomos, eu tenho a produção de energia elétrica, tá ok? Quem assistiu Chernobyl, né, que era uma minissérie que passava até na Netflix, acho que ainda passa, ele contava muito a história disso daí, tá bom? Então aqui eu tenho os bastões, normalmente eles usam urânio enriquecido, porque o urânio ele tem uma alta produtividade de energia e ele tem também uma durabilidade relativamente muito alta, tá bom? E aí eu tenho esses bastões. Quanto mais bastões são aflorados, ou seja, descem, maior é a produção de energia. Quanto menos bastões descem, menor é a produção de energia. Esses bastões eles podem ser mitigados, eles podem ser silenciados, podem diminuir esse efeito de produção de energia quando eles estão atrelados a outros materiais, como bório e outras estruturas. E aí o que acontece? Eu tenho uma água rodando aqui por esse reator. Essa água que fica aqui nesse cano amarelo, ela é extremamente aquecida e ela é importante para resfriar isso daqui. Se ocorrer o que a gente chama um superaquecimento aqui, tudo começa a derreter. Aí eu tenho uma fissão, né, no reator. Esse reator promove um derretimento em escala muito avassaladora. Então começa uma reação em cadeia. Começa em reação em cadeia que vai fazer o derretimento de tudo que está perto. Tudo que estiver perto vai derreter, tá bom? Essa água aquecida, ela é bombeada por uma bomba hidráulica que vai conduzir para um receptáculo de resfriamento. Então ele vai aquecer essa água aqui, esse calor. Olha, esse calor que é transferido da fissão para a água, que é transferido para um outro jarro de água. Aqui, onde eu tenho azul, eu não tenho mais radioatividade. Essa água, ela não é radioativa, tá bom? Então eu aqueço essa água. Quando eu aqueço essa água que está aqui dentro desse outro vaso, essa água aquecida evapora. Esse vapor de água sobe por um tubo. Quando eu tenho o processo de formação de vapor, eu tenho um aumento da pressão. Essa pressão vai passar pelas turbinas. Então, esse vapor de água aquecido passa pelas turbinas. Esse vapor de água que passa pelas turbinas forma uma movimentação das turbinas. Como eu falei lá do motorzinho na hidráulica, né, o motorzinho de carro, a pilha, né? Aqui eu vou falar do ventilador. É o processo oposto do ventilador. Durante o ventilador, a gente usa energia elétrica para a estrutura dos dínamos, dos ímãs, para a estrutura do cobre enrolado, que também tem lá no ventilador numa escala maior, tá? É maior, mas é o mesmo princípio.
E aí o que acontece? Esse giro da energia que passa por lá faz campo magnético. Esse campo magnético vai fazer com que o motor gire para realizar a movimentação e formação do vento. Aqui é o oposto. O vapor de água gerado, ou seja, como se fosse mais ou menos o vento do ventilador gerado, é que vai girar a turbina, e esse giro da turbina vai produzir energia elétrica. E aí essa energia elétrica é mandada para a rede, é calibrada, né? Mandada para a rede. Gente, qual a vantagem da usina nuclear? Pouco material radioativo tem uma duração relativamente bem alta, tá? Então, bem alta de produção de energia. E ele é estável, ele produz uma grande quantidade de energia constantemente. Dia, noite, faça chuva, faça sol, tendo vento. Então, qualquer momento, ele produz a quantidade de energia necessária. Aquela quantidade que ele foi feita para produzir, tá? Então, se foi produzido 1 milhão de BTUs por hora, ele vai de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com vento, sem vento, com chuva, sem chuva, ele vai produzir 1 milhão de BTUs por hora. Então isso é uma vantagem muito, muito interessante da energia nuclear. Mas a principal problemática é os resíduos radioativos. Essa água, ela é extremamente radiativa. Esses bastões, quando param de produzir eficazmente energia para realizar a movimentação das turbinas, é extremamente radioativo. E vai demorar muito tempo, né? Vai demorar muito tempo para perder essa radiação. Essa água aqui, olha, que foi aquecida, virou vapor, ela vai para um condensador. O que é esse condensador? É um local em que ela vai se resfriar para virar água líquida e ser bombeada de novo, ser usada. Normalmente, toda usina nuclear é feita perto de um rio ou perto do oceano. Por quê? Porque eu uso a água do rio e a água do oceano para resfriar esse condensador. Então aqui dentro eu tenho o resto de água e vapor, e aí a água que sai do rio e sai do oceano passa por aqui, rouba o calor desse condensador e resfria. Aí um dos impactos ambientais que se promove no processo de usina nuclear é que essa água é devolvida para o meio ambiente a altas temperaturas. Então, olha, ele vem aqui, rouba o calor do condensador e volta para o rio ou volta para o oceano. Quando ela volta bastante quente. Ela não volta em forma de gás, ela volta em forma líquida ainda. Mas é muito quente. E aí ele pode promover ao entorno da usina o aumento da temperatura, que vai afetar drasticamente a fauna e a flora aquática daquele local. Os micro-organismos são afetados, as algas são afetadas, os animais maiores, vertebrados como peixes, são afetados, e eles são afetados drasticamente, que na maioria das vezes resulta na perda absurda de biodiversidade no entorno dessa região. Então, a maioria dos seres vivos que fica perto disso daí morrem ou saem de lá e vão para outros lugares. Então, isso é um impacto ambiental promovido pela estrutura da da usina nuclear, tá? Essa energia elétrica produzida aqui, ela também vai ser tratada, tem o gerador, tem tudo que vai armazenar essa energia, regular essa energia antes de mandar ela pelas linhas de transmissão, tá ok? Aqui em amarelo, tudo extremamente radioativo, e aqui em azul, nada radioativo, tá bom? Então aqui eu tenho que ter muito cuidado com isso daqui, tá ok? Gente, as termoelétricas funcionam muito similar a isso daqui, só que o combustível não é radioativo. Então eu vou ter que ter no lugar aqui dessa região amarela, eu vou ter que ter um imenso forno. Então eu vou ter um forno de altíssima temperatura, tá bom? Esse forno eu vou usar óleo diesel para queimar, eu vou usar gasolina para queimar, eu vou usar carvão mineral para queimar, ou eu vou usar também gás natural, tá bom? Então, no lugar desse material radioativo, eu tenho a queima desse combustível. Esse combustível queimado vai ser usado para aquecer uma água.
essa água vai evaporar e vai passar pelas turbinas e vai girar as turbinas. Muito parecido com isso daqui. Então, muito parecido com a usina termonuclear. A grande diferença é que os resíduos que ela produz é, na maioria, fumaça, que é extremamente prejudicial para a saúde, extremamente prejudicial para as condições atmosféricas e é um poluente atmosférico muito, muito, muito grande, tá bom? Mas eu também não tenho essa água aquecida aqui, tá? E eu também posso colocar chaminés que diminui os impactos na saída dessa fumaça da fuligem. Não vai zerar, mas diminui bastante esses impactos, tá ok? Nos Estados Unidos, eu tenho também a utilização de lixo, o resíduo sólido é usado para ser queimado, para produzir essa energia, para gerar energia elétrica. Tá? Aqui no Brasil a gente usa o gás natural principalmente. Então, a maior parte das termoelétricas usa o gás natural para realizar a produção da queima. Inclusive, nos aterros sanitários a gente pode, como a gente já viu, fazer esse processo de utilização do gás natural produzido pela decomposição para produzir energia elétrica, né? Então a gente usa esse gás. O gás, entre todos eles, é o que menos impacta, é o que menos produz dióxido de carbono, monóxido de carbono, é o que menos gera fuligem. Então ele é um dos melhores, tá bom? Entre os piores, né, que termoelétrica é considerado pior, é o melhor. Infelizmente no Brasil, devido às problemáticas de produção de energia e queriam se produzir energia muito rápida, as crises energéticas brasileiras, houve um aumento nas termoelétricas. Só que ela é uma energia muito cara. Para eu produzir energia elétrica termoelétrica, eu gasta muito mais do que, por exemplo, a nuclear. Tá? Mas a nuclear demora-se muito mais para construir devido aos padrões de segurança. Eu tenho que construir todo o processo de segurança antes de liberar. Mas é muito mais cara do que a energia nuclear e do que a hidrelétrica. Sei lá, 10 vezes mais caro. Isso daí é uma média para vocês entenderem como é caro. E aí justamente houve um aumento porque ela é a mais fácil de ser construída, é a mais rápida e ela tem uma produção de energia elétrica bastante constante. Ela produz bem energia elétrica constantemente. E aí no Brasil teve um aumento dessa produção de energia elétrica, tá? Mas infelizmente ela é a mais poluente, tá bom? Gente, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só perguntar que eu tô aqui para responder. Falou!